registrados como casos de tortura. Informações do trânsito. Em razão da chuva em Porto Alegre, tem alguns pontos com acúmulo de água na via, um deles no cruzamento da rua Antônio Carlos Guimarães, bem no cruzamento com a Avenida Loureiro da Silva, na região central, e também na rua Voluntários da Pátria, embaixo da Ponte do Guaíba, também muita água agora sobre a via nesse local. Tem alguns pontos de lentidão também, como é o caso na Avenida Assis Brasil, especialmente para quem vai no sentido dos bairros, entre o viaduto Obirici e o Terminal Triângulo. E eu até reforço para os motoristas redobrarem os cuidados nessa região, pois tem semáforo fora de operação bem na altura da Estação Cristo Redentor, para quem vai no sentido dos bairros mesmo. Faça um Bradesco Seguro Auto, especialista no seu carro, é trilegal. Bradesco Seguros, com você, sempre. Com informações do trânsito, Léo Pérez. Tempo encoberto com chuva em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 24 graus. Governo Gaúcho se reúne com a EGEA para apresentar balanço de investimentos na companhia. Repórter Jéssica Casper. Neste momento, acontece no Palácio Piratini uma reunião entre o governador Eduardo Leite, secretários e a direção da empresa que assinou o controle da Corsã. Logo mais serão apresentados a projeção de investimentos na companhia que está há 9 meses sendo administrada pela empresa AEGEA. Também estão sendo debatidas questões como a escassez hídrica em 122 municípios e também a troca de local onde a sede da empresa deve funcionar. Do Palácio Piratini, Jéssica Casper. Guaíba Notícias, próxima edição às 6 horas. Conexão Guaíba. Apresentação, Renato Martins. Muito boa tarde. 3 horas, 7 minutos. Essa é a hora certa da Rádio Guaíba, 13h07, nesta sexta-feira chuvosa em Porto Alegre, 24 graus. E precisávamos dessa chuva, né? A agricultura precisa dessa chuva, as nossas flores precisam dessa chuva, até porque vem aí mais uma onda de calor na semana que vem, então realmente a gente precisava dessa chuvinha. E que não tire o brilho desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o Conexão Guaíba, conectado com a sua vida, conectado com o Brasil e o mundo, está entrando no ar em FM 101.3 e você já está ligado, ouvindo e vendo na nossa live o estúdio repleto de mulheres incríveis e mulheres maravilhosas para a gente fazer a grande mesa redonda anunciada nesta Semana da Mulher. Começamos lá na segunda-feira, entrevistando mulheres durante toda a semana e hoje esta mesa redonda para coroar e fechar a Semana do Dia Internacional da Mulher. É o Conexão Guaíba no ar, também no Facebook, também no YouTube, também no AM 720. Sempre num oferecimento da Prefeitura de Canoas em Ação, juntos vamos dar a volta por cima. Se você é homem, se você é mulher, você já começa a cumprimentar as suas mulheres preferidas, as mulheres que você quer honrar, através do nosso WhatsApp, que está ali em cima na live, que é o 993-88-7532. Pode mandar o recado sobre o tempo, sobre a chuva, sobre a sexta-feira, sobre o Dia Internacional da Mulher, a dica para o final de semana, que é característica já aqui do nosso Conexão Guaíba às sextas-feiras. Portanto, interaja conosco, 993-88-7532, esperando a sua mensagem nesta tarde. E também pelo Instagram. Você pode interagir comigo, Renato Martins, _jornalista, me chama ali no direct e passe pautas, fotos, vídeos, denúncias e, enfim, ideias para a gente desenvolver aqui no nosso Conexão Guaíba. Fique ligado. Instagram, @Renato Martins, _jornalista. E conforme prometido, o Dia das Mulheres é coroado aqui no Conexão Guaíba com a presença de 4 mulheres, como eu disse, incríveis. A advogada e comunicadora a Beatriz Perufo, a professora universitária e cientista Cláudia Bica, a assistente social e carnavalesca Kizzy Pereira e a jornalista Márcia Cristófoli, diretora do portal coletiva.net. Com elas vamos interagir, eu não vou falar praticamente, vou dizer para elas
começarem agora o programa. Eu talvez até eu fique tomando meu café aqui, né? E ouvindo vocês. Eu quero dar. Eu não vou conseguir agora orientar aqui pela ordem alfabética. Eu vou aqui pela live. Ao meu lado aqui direito, na live você está vendo aí a Kise Pereira, assistente social, carnavalesca, filha da grande dama do Bambas da Orgia, a Onira Pereira. Boa tarde, Kise. Boa tarde, Prazer Renato. te receber aqui. Ai, prazer estar aqui no meio dessas mulheres tão potentes, coisa boa, né? Nesse estúdio tradicional da Rádio Guaíba, né, que tem tanta história, e história de mulheres também, que passaram nesse microfone. Kise, dá um rápido assim, perfil, né, do teu trabalho como assistente social e a ligação que tu tem com o carnaval, com a cultura negra também, que a gente já conversou tantas vezes em outras entrevistas, mas hoje, mais do que nunca, especial. Sim. Na verdade, eu atuo como assistente social em Porto Alegre, com políticas públicas, né? Eu trabalho para a AICAS, que é a Associação Intercomunitária de Atendimento Social, que faz um trabalho com pessoas em situação de rua aqui na região do centro, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes, e comigo é o SAF, Serviço de Atendimento a Famílias, pela área da proteção básica, né, do SUAS, no bairro Floresta. Uhum. Então a gente atua basicamente com pessoas em situação de vulnerabilidade, né, Renato? Então é um pouco de como estão essas demandas de mulheres, de pessoas em situação de vulnerabilidade de uma maneira geral, das famílias que não têm mais esse perfil tradicional, né, de mãe, pai, filhos, como é que a sociedade vê isso, como é que as pessoas são tratadas na sociedade dentro desse contexto, assim, quebrando esse paradigma tradicional. E o encontro com o carnaval, com a cultura popular, é desde a barriga da mãe, né? Chacoalhando na barriga da mãe. Desde sempre, literalmente, em 79, quando eu nasci, eu já saí no carnaval na barriga dela, ela de estandarte, tinha um mastro na cintura, mas deu tudo bem, eu tô aqui. Firme e forte. Firme e forte, então essa veia carnavalesca, ela é muito forte ainda em função da minha mãe, né? Então faz parte. A tua mãe tá bem? Tudo certo? Mãe tá bem, graças a Deus. Cheia de saúde. Sim. Kise Pereira, nossa primeira convidada, obrigado, seja bem-vinda mais uma vez. Deixa eu passar para esse lado agora aqui da live, trocando a tela, a Beatriz Peruf, que vem de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, nos visitar aqui, advogada e comunicadora. Seja bem-vinda, Beatriz. Boa tarde. Boa tarde, Renato. É uma satisfação enorme estar aqui. Não, e tu tens razão, sentar neste microfone. É um peso, né? Não, tenho uma responsabilidade muito grande e agradeço por essa oportunidade. A honra é minha, a honra é minha. Conta um pouquinho da tua história e da tua trajetória. Nós temos bastante tempo. Tenta resumir para depois a gente ir para o nosso bate-papo. Exato. O problema, Renato, é que sim, eu sou uma mulher multipotencial. Eu faço várias coisas porque eu acredito que o conhecimento não ocupa espaço. Então, além de advogada, eu sou palestrante há mais de 30 anos e estou preparando mulheres para falarem em público. Então, liderança e oratória para mulheres. Este é o meu foco. Que bacana. E tu vens a Porto Alegre também hoje para receber uma homenagem, né? Exato, hoje na OAB do Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito lisonjeada, com certeza, Renato. Final da tarde hoje, isso? Hoje, às 18 horas, lá na OAB, ESA, lá no Cubo. E lá receberei homenagem ao lado de grandes mulheres de ordem, porque fui presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada na gestão 2016-2018. Então, estão fazendo essa homenagem para essas mulheres. Que bacana, estou muito parabéns. feliz. Muito Parabéns, obrigada. Parabéns. Qual é a tua área no direito de atuação? Eu atuo na área empresarial e, claro, Direito empresarial. Família, isso é normal. Muito bem, também. Multifacetada no direito também. Muito bem, Beatriz Peruf, seja bem-vinda. Agora vamos aqui para esse lado. Cláudia Bica, professora universitária na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, cientista, especialista em biossegurança, bioética e outras tantas. Cláudia Bica, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Renato. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, ouvintes. É uma honra e um prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Eu me sinto muito honrada de poder fazer parte desse espaço, que é um espaço cheio de privilégios, né, que estamos aqui. Conta um pouquinho da tua trajetória, Cláudia. Então, eu sou cientista, né? Eu sou bióloga de formação e hoje eu atuo muito com
pesquisa, especialmente em oncologia em mulheres, né, o câncer de mama, câncer de colo do útero, que acomete tanto a saúde das mulheres, então não podemos deixar de falar de prevenção e falar de comunidade. Né, eu trabalho muito na comunidade, eu sou coordenadora do projeto Rondon dentro da nossa universidade e a gente leva os nossos alunos, especialmente mulheres, né, que vão conversar com outras mulheres e ver que elas podem se colocar em qualquer lugar de trabalho, num consultório de rua, que nem a colega aqui estava trazendo, numa comunidade distante daqui, na Amazônia, no Nordeste, que lugar de mulher é em qualquer lugar, né? E quando a gente monta uma rede de conexão que a gente pode se ajudar, nós somos mais fortes. Muito E bem. só falando das mulheres da ciência, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Tem grandes mulheres na ciência que muito nos orgulham. A gente estava falando aqui de pessoas que já passaram por essa mesa, que nem a colega falou, mas as mulheres foram tão importantes, né? Desde a Marie Curie, que é a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, a Jacqueline Gois, que é uma grande cientista da atualidade, que representa todas as mulheres cientistas nesse momento, uma pesquisadora, mulher negra, que fez o sequenciamento da Covid, né, Renata? A gente se conheceu pela Covid, Isso, mas então a gente tem muitas mulheres à frente e que a gente tenha mais espaço para as mulheres na ciência, porque era uma área muito dominada por homens. Então, com muito orgulho eu vejo, né, essas mulheres crescendo. Passou há pouco agora, 11 de fevereiro, o Dia Internacional da Mulher e das Meninas na ciência, né? Exatamente. Muito bacana essa data, né? Justamente para lembrar aí de alguns desses nomes que tu falaste, e tem outros, né? Outros tantos. Aqui a Ada Lovelace, primeira programadora de computadores da história. Tem um filme com ela, que é Estrelas Além do Tempo, né? Não tem sei se ela. vocês viram, Sim, então, sim, dicas de claro. filme. Tem uma grande mulher também, de um filme que é a Suprema, que é uma mulher americana que lutou e abriu os direitos das mulheres nos Estados Unidos. Então, e ela foi para defender um homem, porque os direitos das mulheres não eram valorizados, né? Então, ela conseguiu equiparar um homem a um direito da mulher e assim abriu um caminho para gente. Muito bom. E tem tantas outras, a Rosalind Franklin, Nossa. que ela fez aqui, conquistou o doutorado. Direitos civis americanos. Direitos civis americanos. Ela contribuiu para o entendimento do DNA também. Margarita Salas, espanhola, doutora em biologia, uma das suas principais contribuições foi a descoberta da enzima DNA polimerase. Enfim, tantas descobertas que a gente mal sabe, né? E mal relembra isso, que as mulheres estão por trás ali, são autoras dessas grandes Eu não sei se é esse momentos difíceis, hein? Muito difíceis e que não ficavam à sombra dos homens, né? Exato. Mas o DNA, eu acho que é a Rosalind Franklin, né? Ela não ganhou o prêmio Nobel porque ela acabou morrendo antes. O prêmio Nobel não é dado por mulheres. E no artigo que ela que fez a primeira imagem do DNA, que deu o prêmio Nobel a Watson e Crick como os descobridores da molécula, que é a molécula da vida, ela não foi citada. Né? E depois acabou morrendo e não tiveram tempo de faleceu aos 38 anos. Surpreendendo um total de porque 0 trabalhava anos. com questões radioativas e a gente não sabia nesse momento que causavam mal. Então a impregnação da foto era com radiação. Muito bem, vamos continuar falando sobre isso e vamos relembrar também mulheres importantes da nossa história. Deixa eu fechar a roda aqui com a Márcia Cristófoli, que é minha colega jornalista e é diretora do Coletiva.net, um dos portais mais importantes de comunicação do país. A gente quer saber o que está acontecendo nos bastidores da comunicação, do jornalismo, da publicidade, programas novos, pessoas contratadas, pessoas demitidas, né? Projetos novos. A gente vai lá no Coletiva.net. Márcia Cristófoli, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Renato, boa tarde, meninas, mulheres, boa tarde, ouvintes, obrigada pelo convite, Renato. A gente já teve várias oportunidades de muitas conversas. Verdade. E estamos aí, então, para bater mais esse papo. Inclusive a Márcia me entrevistando, né, também. Várias vezes, né? Já trocamos várias vezes. Márcia, conta um pouquinho do trabalho na Coletiva.net para as pessoas conhecerem, já que ele é um portal muito de nicho, né, na área da comunicação. Sim, extremamente segmentado. O portal Coletiva.net, daqui um mês, mais ou menos um mês e meio, completa 25 anos de mercado. Então, se nós não somos o principal, 25. Ah, verdade. Tu deve acompanhar há 25 anos, né, mais ou menos. Se não somos o mais importante, certamente somos o mais longevo aí ainda em atividade.
dentro do mercado da comunicação, especialmente gaúcha. E aí eu tenho uma trajetória bastante simples, eu digo sempre, porque comecei fiz o percurso natural dos jornalistas, comecei como estagiária, depois eu virei repórter, virei editora, depois eu virei responsável pelos projetos especiais do portal, até que eu fui convidada para assumir, então, de fato, a empresa. Então, há 8 anos aí, compramos a empresa e transformamos em as empresas, né? Hoje nós temos o portal coletiva.net, o nosso canal no YouTube, o coletiva.tv, as nossas revistas tendências, hoje 100% digitais, e também a coletiva.rádio, que é uma rádio online FM, que a gente intercala aí com drops de informações sobre o mercado da comunicação. Então, acho que o Renato, acho que resumiu bem, né? Quero saber o que acontece na comunicação, tem que passar por lá. Isso aí. Tem que passar por nós, e em várias plataformas, inclusive, de conteúdos específicos sobre essa indústria criativa. Um conglomerado, né? Conglomerado midiático. Acho Isso, lindo isso. Isso aí. Obrigado, Márcia, também pela presença. Olha, já tem ouvintes aqui parabenizando as mulheres, parabenizando vocês, mandando abraços. A Jurema Josefa, nossa colega jornalista também, está aqui ligada e está mandando um abraço. O Sandim também, está o Luiz Eduardo de Canoas, deixa eu ver aqui mais gente mandando abraços. Renato, boa tarde, parabéns a todas as mulheres do bem, em especial a minha esposa e filha, sucesso sempre para ti. José Mauro Viman, acho que é Viman, de São Lourenço, olha, Costa Doce, ligada também na Guaíba. O Caio está dizendo que está fazendo 27 graus em Pelotas. Caio, está chovendo aí ou já não está chovendo mais na metade sul? Nos atualiza. Leandro Domingos, de Montenegro, está ligado aqui também no nosso Conexão Guaíba. E dando boa tarde a Malene Ferreira. Olha, a Cláudia Bica entrou lá, já deu um feliz Dia Internacional da Mulher. E a família veio junto. A Malu Juliano Bica, a tua mãe, que legal. A minha mãe, uma mulher incrível. Tá dizendo que tu tá de rosa. Ai, olha aí, ó, tá ligada na live, que a professora Cláudia está de rosa. Ibsen Barbosa, felicitações a essas mulheres que fazem acontecer. Eu quero começar com uma polêmica. Nós precisamos de um Dia Internacional da Mulher. Ainda é importante, o 8 de março. Eu sei que é importante, a data é histórica, mas a gente precisa. Isso não faz com que as pessoas nos outros 364 dias, no caso desse ano 365, né, que nós temos 366, não esqueçam justamente da luta, das conquistas, do papel da mulher. O que vocês acham? Quem dá mais? Quem quer falar? Eu não vou dar ordem. Vai, Kizzy. Vai, Kizzy. Na passarela, Kizzy Pereira. Eu acho que essa discussão, ela acaba abrindo e tem um espaço parecido com o Dia da Consciência Negra, né? Perfeito. Por que a gente fala de consciência negra? Por que a gente tem que falar de negro em novembro? Por quê, né? Mas assim, hoje eu li algo muito interessante no Instagram, que hoje não é uma data romântica, hoje é uma data política. Perfeito. Vi isso hoje também. E eu cheguei a repostar isso, porque isso é muito importante. Hoje não é um dia só para receber flor, para dizer o parabéns, é para que a gente possa lembrar as pessoas que vieram antes da gente, para que a gente pudesse estar aqui numa roda hoje só de mulheres. Que a gente possa reforçar para as que virão depois. Exatamente, e que isso vire cada vez mais comum. Naturalizado. Acho que a gente tem hoje um avanço muito grande em relação ao espaço da mulher, mas a gente tem muito o que lutar. E por isso que eu disse que ele é muito paralelo com o Dia da Consciência Negra. Mas a gente precisa de um dia, é o ano inteiro. Mas se a gente não parar de vez em quando para, vamos puxar, vamos falar, vamos questionar o que a gente ainda precisa. Essa semana eu tive num espaço com a delegada da Delegacia da Intolerância, e ela fala muito, assim, do quanto a gente avançou e do quanto a gente ainda tem muitas dificuldades de entender a mulher como ainda num espaço frágil, porque 90% das vezes ela é responsável pelos filhos, ela tem que estar no mercado de trabalho, ela tem que dar conta de muitas coisas, né? Então, sim, sobre a tua resposta, para não abrir muito, assim, né? Precisa do dia. Precisa do dia. Precisamos da data. Cláudia, precisamos dessa luta o tempo todo, né? Mas reforçar isso no dia 8. O que acha, Cláudia? Eu concordo com os colegas aqui. Precisamos sim, porque é marcar território. O que não é visto não é lembrado, né? E a gente não pode esquecer esse dia. Assim como a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Janeiro Laranja para as doenças, a gente tem o Dia das Crianças, que é para a gente fazer reflexões, e é muito importante ter um momento de parada para refletir. O Dia das Mulheres é todo dia, né? Mas a gente ainda está numa sociedade que tem piada.
Então não precisaria se a gente não tivesse piada. A gente acorda de manhã e já vê, a gente ouve comentários assim: "Eu vou te ajudar nas coisas da casa". Ninguém quer ajuda, é tua parte, faça também. Eu não quero que alguém me ajude, né. Então eu acho que é muito importante a gente ter um momento de reflexão para discutir na sociedade. Olha que lindo, se não fosse esse dia, nós não estaríamos aqui hoje, refletindo e conversando nessa mesa tão importante, né, lembrando de mulheres, lembrando de conquistas. Então é um momento de parada, refletir para seguir à frente, né. A gente às vezes precisa dar uma alinhada para não esquecer. Porque se a gente deixar isso de lado, vai ser mais um no comum. E o nosso exemplo, e mulheres à frente do microfone, como vocês estão aqui, falando dos seus projetos, do seu prêmio, das suas conquistas e do seu trabalho, inspiram outras mulheres, né. E como eu falei que a gente está no espaço privilegiado, então cabe a gente inspirar, ser exemplo para outras tantas mulheres que virão depois da gente. Porque se a gente está aqui, outras estiveram, né. Muito bem. O que acha, Beatriz? Essa é uma data que nós precisamos comemorar as vitórias, conquistas das mulheres que nos antecederam. Tem que deixar bem claro isso. Por quê? Porque graças a elas, nós podemos escolher hoje. Podemos escolher se queremos casar ou não casar, podemos escolher o que fazer da nossa vida. Imagina, isso é fantástico. Minha mãe, o CPF dela era do meu pai. E isso a gente está falando há poucos anos atrás, que ela conquistou o número do CPF dela individual. Se pararmos para pensar, eu me formei em 88 e exatamente teve a nossa Constituição Cidadã em 88, Isso. onde a partir daí é que as mulheres têm direitos iguais aos homens. Imaginem, então, eu me tornei uma mulher capaz em 88. Eu e todas as mulheres que já eram capazes, mas perante a lei, não. Imagina. Nós éramos relativamente capazes. Somente com a Constituição de Com 88. a Constituição. O voto das mulheres no Brasil já vem em 39, isso já né? é antes, é anterior. Não, mas mesmo tardio, né? Com certeza. Extremamente com certeza. tardio. Então, nós temos que sim olhar para esse passado e agradecer, porque uma mulher ter voz não era assim, não. Então, as meninas que nos ouvem hoje dizem: isso é normal, a mulher já tem esse espaço, então sim, é um momento só de comemoração. Não, é comemorar as conquistas. Aí sim eu concordo. Agora tem muita coisa para ser feito ainda. Eu quero perguntar para vocês depois das conquistas e também do que falta ainda, né? Vamos ser positivos, vamos ser otimistas, mas vamos também olhar com realismo, né? O que falta ainda para ser conquistado? Aliás, eu quero até fazer junto com vocês um balanço de coisas que as mulheres me disseram aqui essa semana nas suas entrevistas e que obviamente vai coincidir muito com o que vocês pensam. Márcia, fechando a roda, a data do 8 de março. Concordo plenamente com as gurias. Ninguém vai discordar? Não, ninguém vai discordar, impossível. Renato. Não tem como discordar. Eu confesso que eu já tive fases assim de relação com essa data. Já tive um período de ranço exatamente nessa linha. Mas é todo dia, que absurdo, uma data comercial. Eu não suporto ficar recebendo cardzinho no WhatsApp, eu não suporto ficar recebendo chocolates e flores. Não quero isso, não quero flores, eu quero, né? Já fui um pouco mais combativa, assim. Hoje eu concordo plenamente com a Kizzy, com essa frase maravilhosa, né? Ela não é uma data romântica, é uma data política. É uma data pra gente lembrar do que se conquistou, né, do que antes de nós vieram muitas lutas para que a gente estivesse aqui, como todas falaram, sem querer ser repetitiva, mas eu também penso nessa nova geração, para que a gente naturalize esses espaços, especialmente os políticos e os públicos, para que a gente tenha esses espaços, esses lugares de fala, para que as mulheres que vêm atrás não sofram tanto quanto nós já sofremos e quanto as que vieram antes, mais ainda, né? Então, eu acho que é uma data que precisa ser sempre reforçada como uma data de luta, uma data de lembrança do que já se viveu até aqui. Muito bem, olha quem é que está nos ouvindo também, o Cláudio Brito. Olha, que o que eu sei de carnaval por causa do Antônio Carlos Cortes e do Cláudio Brito, né? Das grandes coberturas. E ele está mandando aqui, ó, a caminho do carnaval de Cruz Alta. E envio-te um grande abraço. Meu aplauso a Kizzy, a Beatriz, a Cláudia, a Márcia,
comigo na viagem o Renato Dornelles, né? Outro Que grande dupla, carnavalesco, jornalista, né? Grande jornalista, documentarista, cineasta, né? Roteirista de filmes, né? E que está enviando um abraço aqui também. O nosso piloto é o Favorino, da Prefeitura de Cruz Alta. Olha, bom carnaval, boa cobertura aí, Cláudio Brito. O Sam Lopes está em Erechim, nos ouvindo, Beatriz. Um E ele beijo diz que pro está... Sam. Beijo pro Sam. Um beijo pro Sam. Ele está no Sesc Erechim, hoje tem um espetáculo da puberdade à menopausa, com a Ângela Dipp, que é uma grande atriz. Maravilhosa. E que está fazendo uma carreira maravilhosa aí na idade madura, né? Revolucionando, porque a gente... Já quero colocar isso também na pauta, a gente endeusa as novas, as jovens, a mídia gosta das pessoas jovens e tal, mas ultimamente a gente tem falado muito de etarismo, né? E na verdade, assim, o que eu gosto mesmo de fazer, procurar fazer programas, é sempre, eu fiz um esforço essa semana para a gente misturar o máximo possível, né? De ter diversidade aqui na mesa, e a gente está hoje com diversidade aqui na mesa, e para ter pensamentos diferentes, né? Tá começando lá o SWSX hoje, né, Márcia? SXSW. Nunca sei se é o W antes ou o X. SXSW. Em Austin. Em Austin, no Texas. Tem um monte de gente de inovação, tecnologia lá, tem um monte de brasileiro lá, gaúcho e tal. E uma mulherada forte. Mulherada forte, né? Eu entrevistei a Patrícia Carneiro na segunda-feira, que estava de malas prontas no outro dia para o evento. Mas também nós temos a OAB, nós temos eventos científicos, nós temos eventos sociais e temos eventos culturais. Hoje tem um monte de coisa legal do Dia da Mulher. Quero dizer que nesse momento está havendo um tricotaço, Pedacinhos de Amor, no Bourbon Assis Brasil, em parceria com o Sesc, até às 5 da tarde, um grupo de mulheres dedicadas a confeccionar pequenos quadradinhos, lembra daqueles quadradinhos das colchas? Das mantas de tricô e tal, que as nossas vós faziam, elas faziam eu não sei se elas faziam por quadradinho, e depois elas juntavam tudo. Sim. Sensacional isso, né? Que nem fuxico também. E eu lembro das pilhas, assim, desses quadradinhos, para depois... Isso, é verdade, para depois juntar tudo, que arte, né? Que maravilha. Então, esses eventos todos se misturam, eu acho uma coisa sensacional, assim, a diversidade. Mas a mídia ainda gosta muito da juventude, né? Como é que está o etarismo na tua área, por exemplo, Kizzy? Que é o combate justamente ao preconceito das pessoas mais velhas, as mulheres mais velhas, as mulheres maduras. Isso está muito só na mídia, essa discussão, ou será que está acontecendo realmente a valorização dos profissionais mais experientes? Na verdade, ainda existe uma dificuldade muito grande. A gente vê, principalmente, o Estatuto do Idoso, ele não existe só para existir, né? Essa questão com o idoso, ela é algo assim que é difícil, as pessoas têm dificuldade em lidar com quando as pessoas já estão mais experientes, digamos assim, né? Então, o Estatuto do Idoso veio para proteger isso, mas a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Na prática, né? Na prática, na realidade. Eu, como assistente social, ouço muito isso de, olha, eu ainda me sinto saudável, eu me sinto jovem, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de contribuir mais, e mais a gente tem esse debate que o trabalho, ele não vem só numa carga da gente de fomentar as nossas necessidades financeiras, né? Ele tem uma questão de autoestima, de dignidade, sentir útil para a sociedade, para o próximo, seja qual for a profissão, né? Então, assim, por mais que o Cine estadual ainda tenha alguns projetos de tempo em tempo para abordar e conseguir acolher pessoas numa idade mais avançada, a gente ainda tem muita dificuldade com isso. E daí acaba que a gente faz um inchaço também, só pensando no sistema de INSS, no sistema de aposentadoria, não que não seja, pode fazer os dois, né? Uma coisa não exclui a outra, claro. Mas a pessoa fica somente nisso, ou faz um serviço voluntário, ou daqui a pouco a pessoa também não gosta disso e acaba caindo num processo depressivo. Então, existe ainda uma dificuldade muito grande de lidar com o Estatuto de Idoso, de fazer valer para que essas pessoas sejam ativas dentro da sociedade. Mas e para a gente não perder ali o fio da meada do Renato Dornelles, é importante a gente falar que ele também é uma pessoa muito importante quando a gente fala de mulheres, porque ele tem um trabalho maravilhoso no sistema carcerário feminino. Isso, Ele tem um documentário dele. Então é importante que a gente fale disso, porque a gente precisa falar dessas mulheres que estão lá dentro, né? Então, Renato, um grande beijo no teu coração. Muito bom. Esse negócio só do etarismo, eu fico imaginando se o homem com mais de 40, mais de 50 e mais de 60, que a gente fala muito, já está sendo preterido
nas filas de emprego, nas Imagina as entrevistas, nas empresas. Imagina a mulher. Muito. Imagina a muito. mulher, É. né, Beatriz? Muito. E até este é um tema que tenho falado muito ultimamente. Uhum. Por quê? Porque há uma questão de julgamento na mídia. Nós, mulheres, já somos julgadas só pelo fato de sermos mulheres. Só pelo fato. Então, se temos eu hoje não pinto mais o cabelo por uma escolha minha, então não é o certo ou errado, eu simplesmente não pinto mais. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, o que acontece? Nós vemos na mídia o resultado de uma trajetória de mulheres que, de repente, estão muito lindas, ok? Só que a gente fica nos comparando. E aí eu quero ter o corpo que está aparecendo ali, só que eu não quero malhar 5 vezes por semana. Eu E nem aí, posso. nem posso. Eu não disponho desse tempo. E aí é que está. Então, o problema todo, nós estamos nos comparando o nosso resultado com a jornada de outra pessoa. Ou até vamos colocar diferente, eu estou comparando a minha jornada com o resultado da outra pessoa, e eu quero alcançar aquilo e não consigo. E tem mais ainda nessa história, eu estou no calendário solidário da É? maturidade, olha que Essa bonito. iniciativa é maravilhosa, essa iniciativa é maravilhosa. Imagina, do grupo Divas da Das Alegria, divas, que o Sam está Uhum. coordenando, fazendo a direção, ele e a Marilice. Imagina, fantástico. Estou no mês de março, então, comprem o calendário, ele é Olha! solidário. Março, imagina, estou muito feliz. Para quem não sabe, são grandes damas, né? Acima de 50, 60, tem até Neste 70. ano foi acima de 50, 53, eu estou com Mas 58. tem mulheres com 70 e até 80, 90 né? e tantos. 90 também, que Nossa. posam, fazem um calendário temático a cada ano. Esse calendário é um calendário social, reverte para entidades, enfim, e tem um tema. Eu me lembro que o ano passado foi os esportes olímpicos, acho que por causa da Olimpíada, ou 2022, estou perdido. Onde é que foi a Olimpíada? A última Olimpíada. Teve a Olimpíada, teve de cinema, mulheres de no cinema. E este e ano, aí é tematizado então, é esse- bem-estar, holístico e Bem-estar, holística e É. bem-estar. Olha só que bacana, né? Eu Fiz tenho até o foto lançado. de roupão, de toalha, Maravilhosa. banheira, não. Muito legal isso. A Cláudia queria falar? Não, eu ia trazer a reflexão sobre o trabalho que a colega trouxe aqui, os direitos, né? Se a gente fala da faixa etária, que já é difícil uma pessoa apenas pela faixa etária se colocar no mercado de trabalho, se for mulher, a gente sabe que é mais difícil. As mulheres, quando entram no mercado de trabalho, em média, elas ganham 20% menos que os homens. E mesmo no serviço público, gente, que as mulheres têm equiparação salarial, porque não tem a distinção de gênero no serviço público, as mulheres ocupam muito menos cargos de gestão. Então, pensem no judiciário. Quem são as grandes mulheres do judiciário? É uma minoria, É muito pouco. né? Então, tu consegue até entrar ganhando a mesma coisa, mas tu não te mantém ganhando a mesma coisa, porque o acesso à ascensão na carreira, ele é prejudicado pelo simples fato do gênero feminino. E a gente estava pensando na idade, e se a gente pega no início da vida adulta, ou uma mulher mais madura, quando tem filho, ela também tem problema para acessar o mercado de trabalho, porque ela precisa de uma creche, ela precisa de uma babá, ela precisa de uma rede de apoio para criar um filho. Se essa mulher tem um filho com deficiência, que o empregado sabe que ela precisa sair para atender várias terapias, ela também tem dificuldade de se manter no mercado de trabalho, porque não é o homem que vai fazer esse papel, né? Geralmente as mulheres são abandonadas pelos homens, então a questão de trabalho é uma questão extremamente delicada. Então, a colega falou lá, a Constituição nos trouxe Direitos iguais. direitos iguais, mas isso é o papel, e o papel aceita Aceita tudo. tudo. A gente precisa deste dia para a gente lembrar dessas situações, que a gente ganha menos, que a gente tem menos ascensão, que a jornada de trabalho é mais do que dupla, com filhos, com pessoas com deficiência é maior ainda, e o acesso ao mercado de trabalho se torna um desafio.
Eu queria Deixa trazer só, um ponto. Márcia, Vai, um Renato, minuto vai. só, para Claro. não perder aqui o gancho do calendário, tá? O calendário das divas, ele tá numa exposição na Assembleia, na Câmara de Na Vereadores, né? E lá estão as fotos das divas da alegria nesse mês de março, entre 53 e 96 anos as Uau. mulheres que posaram no calendário desse ano. Dão um show de vitalidade, de exposição, cada uma num mês, né? A Beatriz é o mês? Março. Março. Muito bem, olha, que legal. Agora. E aí o calendário está em exposição lá. E o foco vai ser está sendo em março agora a Páscoa e o Dia Internacional da Mulher. E quem quiser colaborar pode ter mais informações lá na exposição. 96 anos essa senhora, hein? E a foto dela é belíssima. Que é a decana do Divas da Alegria. Márcia, desculpa. Não, eu de novo, eu Segue o concordo. baile. Eu concordo com as meninas. Eu tenho tratado muito, no meu recorte, né? Então, eu trato muito de etarismo na comunicação. A gente acompanha um movimento, e aí, trazendo para o meu mercado, né? Para o nosso mercado, Renato, eu vejo diferenças em áreas, né? No jornalismo, se a gente parar para pensar, as mulheres, se a gente for pensar em credibilidade, as mulheres mais velhas são aquelas que carregam uma maior credibilidade. Se a gente for pensar na publicidade, que são os dois principais áreas aí da comunicação, essas mulheres também perdem espaço para a juventude da tecnologia, da inovação e etc. Então, isso é uma realidade posta, sem dúvida. Acho que a Cláudia trouxe muito bem. Se é mulher, já é difícil. Se é mãe, mais ainda. Se tem dificuldades com filhos atípicos, mais ainda. Mas eu queria só fazer um reforço aqui, e vamos lá, gente, eu não tô desmerecendo essa faixa etária, sob hipótese alguma, eu falo muito sobre isso. Qual faixa? 50 mais, na verdade 46, se não me engano mais, né, quando se fala de etarismo. O etarismo, ele não é o preconceito apenas com pessoas mais velhas, né, ele é o preconceito relacionado à idade. E aí é por isso que eu queria trazer só uma outra reflexão, de novo, sem invalidar essa, que é o etarismo, ele acontece, o preconceito, ele aumenta sempre nos extremos das idades. Então, a gente também tem uma descredibilidade para pessoas mais jovens, mulheres jovens, então mais ainda. E aí é óbvio, eu trago isso por conta... Exatamente, Beatriz, eu trago isso por conta da minha experiência de já ter passado por situações extremamente constrangedoras por ser uma mulher jovem, dona de um veículo de comunicação. Então, assim, já tive situações de sentar numa mesa de reuniões, ser a única mulher e ter simplesmente a minha presença ignorada pelos homens. Eu já tive situações de homens se excederem em conversas, em discussões acaloradas, e eu fazer essa pergunta: se eu fosse um homem mais velho, a tua postura seria a mesma comigo? Porque eu tenho certeza que não. Então, só pensar assim que essas disparidades geracionais, elas têm as suas glórias e as suas lutas em todos os extremos, né? Então, o etarismo, ele é realmente um complicador, como se não precisasse, inclusive, né? Como se não bastassem todos os que nós mulheres temos. À medida que a idade chega, preocupa todas nós, seja por uma questão estética, como a Beatriz estava dizendo, seja por uma questão laboral, né? De se sentir útil, de querer né, manter a sua dignidade, se sentir em alta produtividade. Mas também a outra ponta lá da faixa etária também tem as suas dores e as suas dificuldades, né? Tem um outro recorte em relação a mulheres que a gente não pode esquecer, que são mulheres negras. Perfeito. Porque hoje nós somos 4 mulheres e nós temos uma mulher negra. Então é ainda difícil essa equiparar, né? Porque a gente fala de dois polos preconceituosos, que é mulher negra. Quando a gente fala de uma mulher negra e fora de um peso padrão, a pessoa já está dentro de 3. Então, eu acho que é importante. E se for 60 mais, então, pronto. E quando a gente pensa nesse teu recorte, que é extremamente importante, mulher negra associa mais ainda a violência, né? As mulheres sofrem violência, e se for mulher negra, a violência é maior ainda, né? E eu sempre falo até para os meus alunos na universidade, a gente tem um IBGE que 50% da população é declarada, né, negro-parda. Onde que está esse 50%? Por exemplo, aqui. Então, toda vez que a gente está num ambiente que a gente não tem 50% do que é o reflexo dos dados colhidos na nossa população, a gente está numa área de privilégio. E a gente precisa ter alguma maneira de olhar e, pelo menos, reconhecer para poder mudar.
para poder ampliar os espaços, que é muito importante. Por isso que eu acho que a gente, vou falar do meu lado como jornalista, a gente tem que fazer esse esforço, né? A gente falava da data para pautar esse tipo de coisa. Porque se a gente deixar só no automático da sociedade, a gente vai excluir os negros, vai excluir as mulheres, vai excluir os idosos, os 50 a mais. E as mulheres com naturalmente. deficiência. E as mulheres com deficiência. Cadê aqui uma mulher né? com deficiência, né? Eu tentei convidar, inclusive, para esse bate-papo, uma colega nossa, Márcia Alelei Teixeira, né? Que é a portadora de nanismo, que poderia ser mais um recorte aqui, né? De valorização, de não discriminação. Mas ela também está gripada, beijo a ela. Vocês têm no próprio Grupo Record aqui, né? Ed Kelly também na TV. Sim. Não sei se ela tá lá ainda, mas acho que sim, já trouxe muitos anos. Sim. Que é portadora de uma síndrome rara, né, também, e é extremamente competente naquilo que faz. Mas eu queria salientar essa questão dessa representatividade, Renato, porque eu fui provocada, não, ouvi uma história uma vez que me fez refletir muito sobre isso. Um festival de comunicação, um festival super grande, enfim, em que, sei lá, 15 palestras previstas, e uma para falar sobre a presença da mulher na comunicação. Lá, um painel, sei lá, tinham 4 ou 5 mulheres, não lembro agora. E a pergunta de uma delas foi: por que nos outros 15 painéis não tem mulheres? Fantástica essa pergunta. A pergunta não é, a gente precisa ter um painel para falar sobre mulheres. Não precisa. Mas também precisa ter essas mulheres em outros painéis falando sobre outros temas. Por que nós, mulheres, estamos aqui falando do Dia da Mulher? É importante? É extremamente importante. Mas eu também quero estar num lugar para falar de comunicação. Claro. Kizzy, eu ia te chamar de Kizzy, desculpa. A Kizzy também tem que falar sobre assistência social, a Cláudia sobre a biossegurança, a Beatriz sobre a sua atuação jurídica. Então, assim, a gente também pode falar sobre outros assuntos, e isso a gente trouxe muito em discussão na minha equipe na época da Consciência Negra, quando a gente foi fazer um especial da Consciência Negra, foi o grande start para a gente criar o projeto da diversidade dentro da comunicação, quando se questionou isso. Por que a gente só chama, mercado como um todo, só chama negros, pessoas pretas, para falarem sobre o Dia da Consciência Negra, né? Essas pessoas têm muito, tal qual, ou muito mais qualificação que muitas outras pessoas brancas. Então, essa representatividade, ela precisa ser naturalizada nos espaços de especialidade de cada uma dessas pessoas, dessas mulheres que precisam ser vistas, que precisam ter seus espaços representados e valorizados como mulheres que falam sobre muitas coisas. Aí nós precisamos aumentar a quantidade de oportunidades. É aí que está a questão. Direitos já estão de forma legal, ok, os principais. Temos ainda vários para fomentar, claro que sim. Mas a igualdade de oportunidades é que aí que está o detalhe. Que aí nós temos o que eu posso fazer para melhorar diariamente no meu trabalho, no teu trabalho, e assim cada um, quem está nos ouvindo agora, é o que tu podes fazer agora. Eu estou organizando um evento, como está a paridade? É exatamente isso. Exatamente. Por isso que eu disse, assim, a gente tem que fazer um esforço. Eu falo nas nossas reuniões de pauta, nas emissoras que eu tenho programa, de vamos botar mulheres, vamos botar negros, vamos botar LGBT, vamos insistir, porque se a gente ficar no pensamento, ainda mais nós homens, né, no pensamento automático, chama fulano, chama não Beltrano, é só vocês chama homens, ciclano. Renato, não é, eu vou fazer aqui a minha sim, culpa acho que também, porque quando eu comecei lá com o programa do Fala Mercado, que tu já tivesse lá mais de uma vez, inclusive sendo nosso Com piloto, muita honra, né? com muita honra. A gente foi provocado uma vez por uma seguidora nossa, dizendo: vocês têm, sei lá, na época, 15 episódios no ar e eu só vejo homens brancos sendo entrevistados. Eu, mulher, jovem, com negros na minha equipe, e ninguém olhou para isso. Então, ninguém se deu conta. Então, essa naturalização do preconceito também precisa ser revista e reforçada o tempo todo. E foi aí que a gente olhou para dentro e falou: não, peraí, ela tá coberta de razão. Cadê as mulheres? Cadê os negros? Cadê os representantes LGBTQIA+? Cadê os deficientes? Enfim, esse reforço o tempo inteiro se faz extremamente necessário. E é por isso que o 8 de março precisa sim ser uma data
lembrada e enfim, comemorada. Engraçado, Márcia, que a gente fica pensando assim, a naturalização, ela vem de um processo da gente entender que as políticas públicas, elas têm que existir, mas as posturas da gente, porque a gente tem o hábito de questionar a sociedade, só que nós somos parte dessa sociedade, né? E aí, às vezes, a gente não faz essa autocrítica, que ser antirracista, ser antimachista, ela faz parte de um processo que tu tem que fazer ele continuidade no teu dia a dia, nas questões comuns do dia a dia, né? Tá, mas eu tenho um número tão pequeno de pessoas, será que eu não... Quem sabe eu faço um esforço, eu vou atrás, eu vou em busca, será que não existe gente no mercado de trabalho? Se a gente tem aí um percentual de quase 50% de pessoas negras, qual o percentual de mulheres dentro dessa gama de 50%, entendeu? Que é 46,8%, estamos falando de 50% da população brasileira, né? Então, assim, ó, eu acho que não sei se existe um conceito certo para fazer as coisas, porque a vida não é assim exata, né? Somos mulheres das humanas, quase exatas aqui. Mas dizem que a matemática não aceita desaforo, né? Pois é, então eu acho que as posturas antes, junto com as políticas e junto com as leis, que vai fazer com que isso vá mudando, né, ao longo do tempo. Mas tem muito a ver com como a gente encara a sociedade desde a construção, né, do nosso micronúcleo na nossa casa, na escola, que a gente se posiciona com as mães. Pensem como a gente vê mulheres negras ou mulheres, é sempre no cuidado. Pega os empregos, é sempre a da limpeza, tipo, eu que sou da área do hospital, são as mulheres, são poucos homens, né? E quantas mulheres tu vê na área das exatas, da física, aí é uma outra. E da onde que está esse problema? Como a gente inspira nossos filhos. Vão numa loja de comprar brinquedo para as crianças. É o lado das meninas, é cozinha, vassoura, fogão. O lado dos meninos é o astronauta, é o piloto, o policial. Né? E daí a gente já tem uma marcação de gênero nos brinquedos. E quando tu vê os brinquedos, também não vê. Tu não dá de presente para o coleguinha da tua filha uma boneca negra, mas tu dá uma princesinha. Né? Os livros infantis, eu tenho um projeto lindo com a professora Ana Fonseca de Filosofia na universidade, que chama Castelinho de Livros. Se um dia, Renato, tu quiser falar sobre literatura, é um projeto lindo. E a gente tenta botar a representatividade nos livros infantis. Peguem livros infantis, gente, de criança. Vocês veem representatividade, tanto de mulheres protagonistas, de crianças negras, pessoas com deficiência, quem cuida às vezes é a avó, então desconstruir essa família, né? Sabe o que eu acho interessante, Cláudia, que falar sobre essa base familiar e falar sobre essa infância é perceber que eles não vêm com isso. Eles não vêm com o seu mindset preparado para isso. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho um filho que é assim, ele chega a ser loiro de cabeça rosa, assim, de tão alemão que ele é. E aí, exatamente isso que tu falou, eu comprei esses dias 2 livros sobre 2 assuntos acontecendo na vida dele agora, que os personagens são crianças negras. Não faz nenhuma diferença pra ele aquilo ali. Quem é aquele personagem, que cor ele... Não faz diferença. Tu procurou o livro, né? Casualmente, neste momento, não. Eu tava numa exposição e eu peguei os livros, e como eram temas que eu queria trabalhar com ele, pra mim não fez muita diferença aquilo ali. Mas é bem como tu dissesse. Não, eles não estão representados. Assim como a questão desses brinquedos. Eu passei pela mesma coisa com meu filho. Ele começou a se interessar por comidinhas, frutinhas, essas coisinhas. E eu queria comprar uma cozinha para ele. Cozinha de brinquedo. Tudo cor de rosa, né? Todas rosas e roxo. O que não seria problema algum eu comprar uma cozinha rosa para o meu filho, porque para ele também não tem essa diferença. O que me incomodou naquele momento, e eu lembro muito da situação de eu tirei uma foto, mandei no grupo da minha família, furiosa, para não falar um palavrão aqui ao vivo, porque na caixa, na embalagem, era o sonho de toda menina. Ai, uma cozinha. Eu tinha vontade de quebrar a loja. E se tu pensares... Então, assim, eu não comprei de raiva que eu fiquei A minha mãe que tá nos ouvindo uma vez, eu tenho gêmeas, né? Ela foi lá e deu uma vassoura pra minha filha, vassourinha de casinha. Não tem problema nenhum, não vai cair a mão e as pessoas têm que saber limpar sua casa, seu rabo, mas seu se tivesse um filho homem. Mas eu disse, não quero saber de vassoura que vai comprar um avião, um astronauta, seja lá o que for.
Sabe, a gente precisa desconstruir. Isso. Deixa eu só dizer que nós estamos no ar aqui com a Conexão Guaíba, sempre no oferecimento da Prefeitura de Canoas. O mutirão de limpeza da Prefeitura de Canoas já está a todo vapor e em breve chegará na sua rua. Estou com a Kizzy Pereira, a Beatriz Perufo, a Cláudia Bica, a Márcia Cristófoli. Você interage pelo nosso WhatsApp. Tem mais abraços, mais beijos, mais felicitações. Miron Suiz, Claudete Loreto, o Luiz Ravazolo, boa tarde a todos os guaibeiros e guaibeiras. Parabéns, Renato Martins, por entrevistares só mulheres no Dia das Mulheres. O Luiz Yali também. O Marcelo Tadai, que é um grande pneumologista da Santa Casa, grande amigo também. Se eu não me engano, ele é chefe da pneumologia lá na Santa Casa. Me corrija aí, Tadai. Mandando palminhas aqui. Kleber Belmonte, parabéns a todas as mulheres. Família também na torcida, né? E o documentário me mandaram aqui, só para relembrar, o documentário do Renato Dornelles, que é dirigido pela Tatiana Sager, é o Olha para Elas. E o Renato fez o roteiro, né? Foi premiado no Florianópolis Audiovisual do Mercosul e o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo em 2020, hein? Trabalho maravilhoso do Renato. Olha, o Renato também acabou de mandar aqui, baita programa, que ótimo ouvir essas convidadas qualificadíssimas. A viagem a Cruz Alta deve estar sendo muito boa, assim. Conexão Guaíba e da Rádio Guaíba. E na capa do Correio do Povo, hoje, uma notícia que eu considero boa. A Cláudia tem filhos, a Márcia tem filhos, não sei se Kizzy e Beatriz também. Tenho duas mulheres Maternidade após os 40 anos aumenta no Brasil. Número de nascimentos a partir de mães, a partir de mães acima de 40 anos passou a ser de 90 para 106 mil, segundo o IBGE, o último censo. Então, mais mulheres assumindo a sua gravidez um pouco mais avançada, né? Que antes era... Não é que fosse um tabu, né, Cláudia? Mas tinha Era realmente sim, era isso. Sim, os Mas bisavós medicina era já 12, melhorou. 13 anos. Hoje em dia é estupro, né? A minha tia, Abaixo de exatamente. 14. A minha tia foi mãe com 28 anos e a vida Era inteira eu velha. ouvi na minha família que ela tinha sido mãe velha. E olha aqui, nós temos mais 2 minutos só, anos. infelizmente, porque eu disse que ia passar voando. Pode ser que os Jogos Olímpicos do país, de Paris, sejam hoje, sejam nesse ano, o mais histórico para o Brasil. O Brasil está se aproximando de ter uma delegação com mais atletas mulheres do que homens. Aí os números não estão fechados ainda, mas até o momento são 101 mulheres, 47 homens, e 15 sem gênero, porque algumas modalidades de competição envolvem ambos gêneros. Então, por enquanto, as mulheres estão dando de relho, e pode ser que em Paris 2024 o Brasil tenha, pela primeira vez na história, o maior número de atletas mulheres em relação aos homens. Então, É verdade. só boas notícias. Vamos fechar rapidinho. A Copa Feminina, né? A Copa Também. Mundial, a Copa do Mundo Feminina, o ano passado, foi a primeira vez que as atletas, a delegação, viajou com uniforme. Imagina só. Márcia, muito obrigado. Fechando contigo. Eu 15 que segundos. agradeço. Gente, eu Recado final. agradeço a oportunidade, é sempre bom, eu amo falar sobre esses assuntos. Eu tenho uma equipe aí também majoritariamente feminina, então agradecer o espaço e a possibilidade de usar um canhão, como temos da Rádio Guaíba, né, aqui nesse estúdio, como o Renato falou no início, super tradicional, e poder ecoar essas vozes e esses pensares que reforçam a necessidade da gente falar de mulheres. Muito bem, obrigado, Márcia Cristófoli, jornalista, diretora do Coletiva.net. Beatriz Perufo, muito obrigado, parabéns aí pela homenagem hoje à tarde, né? Parabéns pelo calendário e volte sempre. Eu é que agradeço por essa oportunidade, Renato, fico muito feliz. Quero também te dizer que integro a BPW, que é a Business Professional Woman, é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, e aqui no nosso estado temos apenas 3, Porto Alegre, Ijuí e Bento Gonçalves. Então, quero fazer esse convite para as mulheres para participarem, porque nós precisamos umas ajudar as outras, com certeza, e precisamos de homens como tu, Riforchi. Claro que sim, Obrigado. isso precisamos salientar. Obrigado. E quero só fazer um convite. Eu considero muito importante, Renato, que cada um que está nos ouvindo agora faça um elogio para uma mulher ainda hoje. Corra.
Por quê? Porque não adianta elogiar a cor dos olhos, porque daí está elogiando o pai e a mãe dela. Tem que elogiar a competência. Isso aí. Combinados? Muito bem. Precisava fazer isso. Obrigado, Beatriz. Beatriz Perufo, advogada e comunicadora. Kizzy Pereira, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Coisa boa poder falar de mulheres, fomentar esses assuntos, questionar, fazer homens e mulheres pensar sobre isso. Muito obrigada por esse espaço, viu, Renato? É sempre Eu que agradeço. importante a gente poder falar de mulheres e das suas construções e desconstruções e poder falar dos paradigmas que colocam na nossa história, né? Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Kizzy Pereira, carnavalesca, assistente social, obrigado. Um beijo na mãe. Pode né? deixar. E até a próxima. Cláudia Bica, muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada aos ouvintes, obrigada às meninas, mulheres maravilhosas. E eu só queria fechar com uma reflexão, né, que a gente precisa de sonoridade, a gente precisa de conexão e agradecer, então, além de todas as mulheres, todos os homens, assim como tu, assim como meu marido, que nos apoiam e que permitem que a gente tenha esse espaço, que dividam a casa, dividam os nossos espaços, né? Então, por mais homens que apoiam as mulheres. Vai voltar para falar de bioética, que a gente nem conseguiu falar. Vocês todas vão voltar. Muito obrigado mais uma vez a todas essas mulheres. E o trânsito, mobilidade urbana, Léo Pérez, boa tarde. Tudo bem, Renato Martins? Muito boa tarde a todos. Hoje começo falando com quem circula pela zona sul de Porto Alegre, chamando a atenção para acidente grave em atendimento na Avenida da Cavalhada, para quem vai no sentido centro, bem na altura do acesso para a estrada João Vedana. Um carro e uma moto bateram, o motociclista se feriu e a equipe do SAMU está no local fazendo o atendimento dessa ocorrência. Nesse momento tem trânsito carregado nesse ponto, mas onde tem lentidão mesmo é no sentido contrário da Cavalhada, em direção à zona sul, especialmente a partir da Otto Niemeyer até um pouco antes da Avenida João Salomone. A Venceslau Escobar, também a Vicente Monteja, estão rodando em melhores condições. Ainda sobre zona sul, eu chamo a atenção para a Avenida Nonoai, com acúmulo de água sobre a via em função da chuva que cai em Porto Alegre, ali na altura da rua São Borja. Atenção redobrada agora dos motoristas que estão na região, e tem bloqueio total na Voluntários da Pátria, na Ponte do Guaíba, ali embaixo da ponte, também pelo mesmo motivo, em razão de acúmulo de água. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Com o trânsito, Léo Pérez. Obrigado, Léo. O melhor item de segurança é a sua atitude. Não corra e não use o celular enquanto dirige. Viagem segura, Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. Conexão Guaíba vai ficando por aqui, desejando um bom fim de semana para todos. Parabéns mais uma vez a todas as mulheres. Estamos aqui sempre no oferecimento da Prefeitura de Canoas em Ação. Juntos vamos dar a volta por cima. Sorte, saúde e sucesso sempre. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até segunda. Você ouviu Conexão Guaíba, com Renato Martins. Nova edição na próxima segunda, 3 da tarde, aqui na Guaíba.